Oi, pessoal. Dando continuidade, tá? À segunda parte dessa aula. É, a gente parou em formação dos tratados da adoção do texto, né? A adoção do texto é um ato jurídico que confirma o acordo das partes que foi finalizado na etapa da negociação preliminar. Então, chancela a redação definitiva do tratado. No Brasil, essas negociações são acompanhadas pelo agente diplomático, né, e o texto final deve passar pela consultoria jurídica e pelo DAI, que é o Departamento de Atos Internacionais. É importante trazer aqui para vocês as formas, tá, dessa adoção do texto. O texto de um tratado internacional ele pode ser adotado mediante o consentimento de todos os estados que estão ali participando da formação desse tratado, né? Quando esses estados se encontrem em uma organização internacional, né? Quando esse tratado internacional, a formação desse tratado esteja se dando, né, perante uma organização internacional, ou pela maioria de 2/3 dos estados presentes e votantes, quando esse tratado internacional ele vem sendo realizado em uma conferência internacional, ok? Dando continuidade, a gente passa para a fase da autenticação e da assinatura, né? A autenticação é tão somente uma forma de documentar que a adoção do texto foi realizada, ou seja, confirma a etapa anterior, né, de adoção do texto, que foi realizada com sucesso, tendo o poder de atribuir legitimidade ao texto convencionado, entretanto, não torna o tratado obrigatório. Então, uma vez que o texto, né, é adotado, são realizadas as negociações preliminares, os debates sobre o tema, o texto é criado, o texto é adotado, a autenticação desse texto e, posteriormente, a assinatura, né, que eu vou falar aqui, mas ainda assim, os tratados internacionais, eles não são, né, ainda de cumprimento obrigatório pelas partes, tá? O tratado internacional ele só vai ser exigível perante a comunidade internacional e de cumprimento obrigatório pelas partes a partir do momento que ele é ratificado, que ele passa pelo processo de ratificação, que é a nossa segunda aula, né, sobre os tratados internacionais, que eu vou falar mais adiante. Quanto à assinatura, gente, é só um aceite, né, um aceite dos termos gerais do tratado, atestando que o texto não possui vício de forma, podendo as partes seguirem para a próxima fase de formação desses tratados, tá? Então, a autenticação e a assinatura é mero protocolo. Observação, gente. O texto possui caráter provisório, uma vez que pode nunca vir a ser ratificado e entrar em vigor. Justamente o que eu disse. Após passar por todas essas etapas das negociações preliminares, da adoção do texto, da autenticação e da assinatura, ainda assim, a parte não é obrigada a cumprir o tratado internacional e nem a adotar esse tratado internacional dentro do seu ordenamento jurídico interno, né? O Estado não tem ainda essa obrigação. A partir do momento em que o tratado internacional passa a ser ratificado, é que passa a existir também essa obrigação. Então, por isso que o caráter do texto é provisório, porque se a parte, né, se o Estado, ele não ratifica nunca esse texto, ele não pode adotá-lo, né? Ele não se torna obrigado ao cumprimento desse tratado internacional. Um exemplo bem interessante é o Brasil, quanto à Convenção de Viena. Né? A Convenção de Viena é um tratado internacional de 1969, do qual o Brasil participou de toda a sua formação, né? Passou por todas essas etapas que eu falei anteriormente. Entretanto, ele só veio a ratificar, ou seja, a tornar-se de fato signatário desse tratado internacional ao ano de 2009. Então, levou 40 anos para decidir se de fato, né, ficaria ou não, faria parte ou não desse tratado. Quanto às formas, né, de assinatura, eu tenho aqui o artigo 12 do Decreto 7030 de 2009, que, como eu já falei para vocês, é a Convenção de Viena sobre os Tratados.
E essa assinatura ela pode ser plena ou ela pode ser ad referendum. Uma assinatura plena faz com que o tratado passe a valer como compromisso definitivo entre as partes, né, sem a necessidade de passar pela fase de ratificação, como eu acabei de falar para vocês. E a assinatura ad referendum faz com que o tratado obrigatoriamente passe pela fase de referendo, ou seja, pela fase de ratificação parlamentar, né, para que possa ser considerado um compromisso definitivo entre as partes. Isso é o que diz, gente, o artigo 12 da Convenção de Viena, né, que se aplica aos tratados internacionais de forma geral. Entretanto, o Brasil, ele adota aqui, tá, na prática, a assinatura ad referendum. Por quê? Primeiro, por conta desse proibitivo do artigo 49.1, tá? Que ele fala que é competência exclusiva do Congresso Nacional, na Constituição Federal, né, esse artigo fala que é de competência exclusiva do Congresso resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Ou seja, cabe exclusivamente ao Congresso Nacional analisar, né, após passar por todas essas negociações preliminares, adoção de texto, autenticação e assinatura, cabe ao Congresso revisar, né, todo o texto e verificar até que ponto aquele tratado internacional ele é viável ao país ou não e referendá-lo. Então, todo o tratado internacional que o Brasil é signatário passa por esse referendo, passa por esse processo de ratificação e, na prática, o Brasil ele não permite, por conta desse artigo 49.1 da Constituição Federal, no Brasil não se permite que haja a assinatura plena, né? Então, uma vez que o representante do Estado, seja o próprio presidente da República, o ministro das Relações Exteriores, ou os agentes diplomáticos, ou chefe de missão diplomática, uma vez que eles que representam o Estado brasileiro, né, assinam o Tratado Internacional, essa assinatura, ela obrigatoriamente, por força da proibição do artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal, obrigatoriamente essa assinatura é ad referendo. Ela tem que passar posteriormente, né, pelo crivo do Congresso Nacional. Então, coloquei aqui para vocês, aqui no Brasil, eu tenho uma assinatura de referendo, né? Após isso, o Tratado Internacional vai para o Congresso Nacional para ser revisado e, por fim, né, passa para a fase de ratificação e promulgação pelo presidente da República, ok? Essas fases, gente, eu vou explicar para vocês mais adiante nas próximas aulas, tá? E eu encerro com vocês essa primeira parte de tratados internacionais, essa parte introdutória. Eu trouxe um aparato para que vocês tomem conhecimento do que são os tratados internacionais, para a gente ir trabalhando cada fase, né, de formação deles, ok? Então, fico à disposição de vocês, né, para qualquer dúvida.